Está reaberta a sessão. Passa-se ao expediente final. Como primeiro orador inscrito, convido para que faça uso da palavra o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. A presidência lembra seu tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, deputados Luiz Martins, Edson Bertazzi, deputado Coronel Jair. Hoje, a ordem do dia foi transferida a pauta para o dia de amanhã, porque mais de 50% do plenário estavam na reunião do Colégio de Líderes, ouvindo a cúpula... Mas não deveriam, porque o mais importante é a pauta. A cúpula da Secretaria de Segurança, na qual o deputado Coronel Jairo seguramente tem uma relação das melhores. Mas a pauta de hoje, extremamente importante, foi transferida para o dia de amanhã. Aproveito o ensejo, deputado doutor Sadi Noel, para falar aqui da questão específica que levantei a cúpula da Secretaria de Segurança, visando o orçamento de 2017. A verdade é que até 2014, as diversas secretarias, sem exceção, viveram função do orçamento estimativo de aproximadamente 80 bilhões por ano. E a partir de 2015 e 2016, e isto se repetirá em 2017, deputado Jânio Mendes, o orçamento do Estado não poderá ultrapassar 60 bilhões de reais. Em termos relativos, isto representa dizer que o orçamento global do Estado, somando todos os poderes, terá que ter uma redução de 25 pontos percentuais. O deputado Jânio Mendes sabe que isto é uma redução de 1/4 do orçamento. Ora, então lá eu questionava a função segurança pública, não a Secretaria de Segurança Pública, que é diferente, a função segurança pública, que se inclui o sistema penitenciário, a defesa civil, o corpo bombeiro, né? Teve até 2014 um orçamento estimado de 10 bilhões por ano. Qual é o desafio? Em 2017, vai ter que se conviver com um orçamento de 7 bilhões e meio por ano na Secretaria, na função segurança pública, Ora, então, tem que reduzir o tamanho das atividades para reduzir custos. E isto vai acontecer com todas as secretarias, sem exceção. Enquanto a demanda é de crescer os serviços. Então, não há como se pensar hoje, para 2017, em expansão dos serviços, mas sim em contração.
E parece que as pessoas não querem acordar, isto é, os gestores públicos, para essa realidade. Hoje, tivemos reunião na Comissão de Orçamento sobre as emendas das leis de diretrizes orçamentárias. E a grande questão, e um dos focos da discussão, foi exatamente para que a receita estimada para 2017 seja, de fato, muito, mas muito próxima, porque é estimada, da receita que será realizada. Para que a gente saia do mundo da carochinha e entremos no mundo real. Hoje, o Estado vive um grande drama, amenizado temporariamente por esses 2,9 bilhões de recursos repassados da União para o Estado do Rio de Janeiro, a fundo perdido, a conta de aqui estar realizando as Olimpíadas. Quando adentrarmos no mês de agosto, setembro, mas principalmente em outubro, a situação volta a ficar crítica. Ora, e a reação a esses problemas, a reação de cortar despesa, a reação de se tentar ser mais criativo para buscar novas fontes, sem aumentar a carga tributária, que já está no ápice dos ápices, é muito lenta. Aqui, deputado Jânio Mendes, temos discutido a questão dos benefícios fiscais. E todo mundo é favorável aos benefícios fiscais. Mas como podemos conviver com benefícios fiscais que somam 9 bilhões de reais por ano? O próprio Executivo, na mensagem da LO, quer que os benefícios fiscais sejam até 5% da receita corrente líquida. Se a receita corrente líquida for na ordem de 54, 55 bilhões de reais em 2017, o que eu acho que nem isso chega, nós teremos incentivos fiscais de 2 bilhões e 750 por ano, que ainda é, para essa realidade, um número muito forte. Tentamos que 2017 pudesse ser um ano sem benefício fiscal. O deputado Zaqueu Teixeira, que está aqui em plenário, fez uma emenda para reduzir para 2,5% da receita corrente líquida. Também votei com ele na comissão, mas fomos derrotados. Então, se a gente não despertar para isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E dizer que se não dermos benefício fiscal, os outros estados vão desorganizar o Rio de Janeiro, eu diria que não é verdade. Porque as mesmas dificuldades que nós estamos passando, os outros estados, em menor escala, porque não são tão dependentes de óleo e gás, principalmente os estados limítrofes, com exceção do Espírito Santo, também estão passando. E, além do mais, senhor presidente, imagine uma grande empresa que tem um benefício fiscal de ICMS e esteja pagando uma alíquota de 2 pontos percentuais. E outra pequenininha, que não tem benefício fiscal nenhum. Quando se aumenta a carga tributária, você penaliza quem? A grande ou a pequena? Claro que penaliza a pequena empresa.
Então, isto também tem que entrar no critério de avaliação. Porque senão você sufoca aquelas pequenas empresas que geram meia dúzia de empregos, cada uma, mas na multiplicação são milhares e milhares, e deixa somente as grandes indústrias fora desse processo. Então, isso tudo precisa ser revisto de uma forma muito intensa e séria, como as próprias políticas públicas do Estado. O deputado Eliomar Coelho fez lá uma colocação no Colégio de Líderes, e ele tem toda a razão. Não há como você definir uma política pública que não possa estar integrada com todas as outras. Nós não vivemos em guetos de políticas públicas. A gente vive num Estado onde todos têm que falar com todos. Então, também queria fazer esse registro. E para encerrar, deputado Sadi Noel, Vossa Excelência seguramente ainda estava estudando direito. Quando se anunciou aqui nessa casa que ia se fazer o Comperge e que o presidente Lula, fazendo um estudo intenso, escolheu Itaboraí. Estudou muito, escolheu Itaboraí. E aí eu fiz aqui uma CPI profilática, das que eu costumo fazer, para pegar os 3 grandes polos de desenvolvimento da nossa região metropolitana. Comperge, em Itaboraí, gás químico em Caxias e siderúrgico em Itaguaí. Também aqui todos os secretários, para que nós tivéssemos um planejamento preliminar para que esses polos pudessem ser polos de desenvolvimento e não polos para inchar as regiões. Concluímos esse trabalho, entregamos a todas as secretarias e absolutamente nada aconteceu. Porque aqui se tem a política de só se agir depois que a porta já está arrombada. Então, senhor presidente, quis trazer isso à tona, porque me pareceu que é o momento que a gente está vivendo. Ninguém está com um olhar real para um futuro de retração. E nós não podemos repetir em 2017 o que está ocorrendo, que é uma tragédia, em 2016. Afinal de contas, o governador Dornelles emitiu um decreto de calamidade pública na gestão econômica, financeira do nosso Estado. E se ele emitiu o decreto de calamidade, eu não quero que ele volte a acontecer em 2017. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, deputado Eliomar Coelho. A presidência lembra seu tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Jânio Mendes, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais.
Eu queria também rebater um pouco sobre aquilo que foi colocado na reunião que esta casa hoje fez com a quase totalidade dos seus deputados, não é? E o secretário de Segurança, o chefe da Polícia Civil, o chefe da Polícia, o comandante da Polícia Militar. A quantidade de problemas que foi colocado pelos deputados, quer dizer, assusta qualquer ente que desavisadamente jamais imaginaria que fosse esse estado do Rio de Janeiro chegar à situação que chegou. Ouvi, nobre deputado Jânio Mendes, como falou o deputado André Siciliano, que Japeri é uma cidade e está com toque de recolher, quer dizer, é complicado. Quer dizer, uma cidade, porque não se tem a mínima condição, como poder público presente, para fazer essa cidade ter uma vida normal ou normalizada. Então, isto daí, eu acho que é um complicador muito grande. Esta casa, o Legislativo Estadual, no meu entender, uma grande contribuição que poderia dar era ver uma forma de, na sua interlocução com o Poder Executivo, conseguir com que existisse, de fato, uma Secretaria de Planejamento. Começa por aí. Porque se não houver Secretaria de Planejamento, como é que você vai planejar qualquer coisa? Como é que você vai planejar, por exemplo, saídas que existem, porque existem, para essa crise que está aí? Nobre deputada Marta Rocha. Não adianta. Então, fazer um gabinete de crise, cuja finalidade é você trazer pessoas estudiosas, especialistas nas várias políticas públicas para ver como é que se trabalha as saídas. A primeira coisa que tem que se fazer é um diagnóstico de cada política pública. Hoje, por exemplo, nesta reunião, quer dizer, o que se fez foi aquilo ali é mais ou menos a simulação simulação para a construção de um diagnóstico. O diagnóstico se constrói exatamente você discutindo com a sociedade, discutindo com a representação política, discutindo com os vários segmentos existentes, exatamente as saídas. Dali, você retira dados, elementos e subsídios exatamente para você começar a ver saídas, propostas de como você possa sair. E eu estou falando isso, nobre deputado Jânio Mendes, por conta de que é imprescindível neste trabalho, por exemplo, o diálogo que deva existir entre as várias políticas existentes. Nós não podemos, de forma alguma, ficar discutindo política de segurança pública se você não tem o mínimo diálogo com a Secretaria de Educação, se você não tem o mínimo diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Como que a Secretaria de Educação não tem o mínimo diálogo com a Secretaria de Saúde? Como que a Secretaria de Saúde não tem o mínimo diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano?
Como que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano não tem o menor diálogo com a Secretaria de Transportes? E por aí vai. A Secretaria da Habitação. Então você de repente fica construindo Minha Casa Minha Vida, como aconteceu, que aquilo dali é mais parecido com um programa de segregação socioespacial dentro da cidade. E não uma proposta de solução do problema de moradia. Quem já conviveu e convive com estas comunidades sofridas, esquecidas e menosprezadas pelo poder público, sabe o que significa você sair do caju num processo de remoção e para o Minha Casa Minha Vida lá em Santa Cruz e viver exatamente na dependência daquilo que é desejo das milícias que lá estão atuando. É complicado. E a ausência total do Estado. Então, esse negócio é que eu acho a gente deva discutir aqui, mas discutir apresentando propostas que realmente tenham o significado da saída que todos nós desejamos. É o Estado voltar à normalidade. É fácil? Não é fácil de forma alguma. É difícil, é complicado, demora tempo, requer paciência, mas é o que é. É o que é. Então, eu acho que nós devemos, provavelmente, quem sabe, não vou dizer que inútil totalmente o que se fez hoje aqui em termos desta reunião, mas foi uma reunião para trabalhar uma política de forma segmentada, e isto daí não vamos chegar a nada. A reunião pode ser boa, pode realmente ser frutífera, não é? Expõe os problemas existentes, fundamenta com dados a realidade existente, mas uma discussão segmentada de uma política, sobre uma política. E a saída é que tem que haver a integração. Se não houver esta integração, então, infelizmente, nós não vamos conseguir sair disto daí. E eu espero que nós, deputados e deputadas do Estado do Rio de Janeiro, tenhamos a compreensão da importância do trabalho acontecer desta maneira e colocar em prática, porque aí nós vamos ter a noção exata e a compreensão e as condições para realmente apontar as soluções como contribuição efetiva para a saída da crise que vive atualmente o Estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Eliomar Coelho, por sua precisão do tempo. Antes que a campainha tocasse, encerrou aos 10 minutos. Próximo orador inscrito, deputado Dr. Sadi Noel. Presidência lembra seu tempo regimental de 10 minutos. Uma boa tarde, meu presidente, doutor deputado, representante de Cabo Frio, região dos Lagos, Norte e Noroeste Fluminense, e também da região metropolitana, mais especificamente de Niterói.
Boa tarde a todas as deputadas e deputados presentes, nobre desembargador Herbert Kohn presente aqui com a gente no plenário, demais servidores, povo fluminense, telespectadores da TV Alerj. Hoje venho numa manifestação, infelizmente, falar de um novo caos, as meninas superpoderosas chegando aqui também no plenário, deputada Ana Paula Rechuan, Daniele Guerreira, Marcinha, Márcia Giovanni e Tia Ju. Está quase completa a bancada feminina dessa casa, ainda faltam mais 4 deputadas, que representam muito bem a face do parlamento fluminense. Venho mais uma vez, Jânio, falar da situação caótica que assola a minha amada Itaboraí. Recebi hoje um e-mail com o comunicado 04 de 2016, Itaboraí, 8 de julho de 2016, em função do baixo estoque de medicamentos e insumos necessários ao pleno funcionamento dos serviços clínicos do Hospital Municipal, desembargador Leal Júnior, devido à restrição dos serviços laboratoriais, inclusive com redução de escala de funcionários, comunico a decisão de contingenciar o atendimento somente para o Código Vermelho, até a manifestação em contrário de membros da direção da IBAS ou do chefe de plantão, assinado Paulo Faria, Instituto Brasileiro de Apoio à Saúde. Isso aqui nada mais é do que uma OS que já substituiu uma outra OS que administrava e administra o Hospital Municipal de Itaboraí com 8 milhões de reais. Clamo mais uma vez às autoridades do Ministério Público, da Polícia Estadual, da Polícia Civil e da Polícia Federal, que verifique junto ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior o porquê do descaso com a saúde pública do município de Itaboraí. É lastimável a situação também dos profissionais municipais do recolhimento de lixo. Os profissionais que trabalham e se dedicam à coleta do lixo residencial no município de Itaboraí encontram-se também parados por falta de remuneração do seu trabalho. Me preocupa muito, desembargador Herbert Kohn, a situação, estou falando de Itaboraí, mas basicamente, aproximadamente dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, com caos instalado graças à crise política do Brasil, do estado do Rio de Janeiro e do meu município de Itaboraí. Será que a culpa é do servidor público, efetivo ou comissionado ou terceirizado? Será que os chefes do Poder Executivo e integrantes do Poder Legislativo, das diversas câmaras de vereadores, dessa Assembleia Legislativa, do Governo do Estado e das prefeituras não serão responsabilizados? É hora de encararmos a administração pública com mais seriedade, para não dizer honestidade. É hora de adentrarmos no cerne da questão, que não é a falta de recurso, e sim a péssima administração do nosso Poder Executivo, estadual e municipais do estado do Rio de Janeiro. Venho aqui mais uma vez como deputado dessa casa, esclarecer ao povo de Itaboraí que hoje tivemos um debate num colégio de líderes junto com a cúpula de segurança desse estado e falando aqui especificamente para a cidade de Itanguá quanto ao fechamento da nossa delegacia. Escutei do nosso chefe da Polícia Civil, delegado Veloso,
que no momento não é o fechamento da delegacia, mas diante da crise, se não arrumarmos recursos de fomento, seria necessário o fechamento não só da delegacia de Itanguá, mas de outras delegacias, se assim as prefeituras não tivessem condições de assumi-las. Perguntado pela enfermeira Rejane, douta deputada dessa casa, quanto às condições dos IMLs, também é caótica, mas fala que vão ser resolvidas. Infelizmente, não de todos os IMLs, mas de alguns, para que possam socorrer a polícia técnica desse estado, para que a gente possa elucidar alguns crimes. É muito triste. Daqui a mais ou menos 90 dias, um pouco menos, teremos o pleito municipal, ou municipais, são diversas prefeituras. Jânio, deputado Jânio, que será, se Deus assim permitir, o próximo prefeito da cidade de Cabo Frio. Não sei como vai encontrar as contas do município. É um alerta aos prefeitos que estão concorrendo, estão fora do mandato, ou os pré-candidatos a prefeitos. Prefeitos que perderem a eleição no mandato, que são candidatos à reeleição, vão deixar a folha de pagamento, outubro, novembro, dezembro, 13º e Vossa Excelência vai ter que se virar para pagar a folha de janeiro quando estarás assumindo a Prefeitura de Cabo Frio. Se assim for a vontade de Deus e realmente concretizar a vossa candidatura à Prefeitura. E quando falo isso, faço um alerta para mais de 30 candidatos a prefeitos nesse estado, aonde tem prefeitos concorrendo à reeleição. Ministério Público é uma responsabilidade institucional de verificar e entrar imediatamente com processos de arrolamento de bens, Jânio, de todas as prefeituras desse estado, para que não desapareçam os equipamentos básicos para quando os prefeitos que vierem ganhar uma eleição assumirem a prefeitura não sucateadas com falta dos equipamentos básicos das prefeituras. Então é um alerta que eu deixo para todos os candidatos a prefeitos que não vão fazer a reeleição, e sim a sucessão dos prefeitos na cadeira. Meu muito obrigado, minha presidente, que melhorou muito a imagem da presidência com Tia Ju presidindo. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Jânio Mendes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Querida presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, agradeço as palavras do amigo deputado Dr. Sadi Noel, que me antecedeu no uso da fala, dizer ao deputado que, de nossa disposição da candidatura à Prefeitura de Cabo Frio e de nossa receita para colocar em dia os salários dos servidores e ajustar a administração pública. Basta, deputado Sadi Noel, não roubar e não deixar roubar. Este é o grande mal que assola a administração pública, que vitima as nossas prefeituras. Não roubar e não deixar roubar. Não é uma receita nova, é uma receita antiga. Esta não é uma fala de minha autoria. Seguramente já ouvira em outros tempos, mas é uma fala atual, contemporânea. Não poderia deixar de ocupar a tribuna e abordar aqui
o tema que fora objeto da reunião do Colégio de Líderes e que, do alto da sua importância, ocupou o horário do expediente inicial, levando aqui a transferência da pauta do expediente inicial de hoje para o dia de amanhã. O secretário Beltrame veio a esta casa a convite do Parlamento para discutir e aproveitou o atual momento na segurança pública e aproveitou bem o tempo para passar em revista a política de segurança pública ao longo desses últimos anos. O secretário foi muito bem, muito seguro, muito firme. Quando os parlamentares aqui, todos sem exceção, colocaram com clareza, com honestidade e com firmeza aquilo que vem afligindo a população e batendo a porta dos parlamentares, as dificuldades enfrentadas pela população no estado do Rio de Janeiro, sem exceção, do interior à capital, o descontentamento com o que nós estamos vivendo na segurança pública. É fato que, com o advento da política de UPPs, houve toda uma expectativa. Nós tivemos uma combinação, UPPs, renovação da frota policial, abertura de concursos para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, a política de substituição das humilhantes e degradantes velhas delegacias por novas delegacias com rótulo de delegacia legal. Tudo isso criou para a população do estado do Rio de Janeiro uma perspectiva de mudança, uma perspectiva de transformação. O secretário falou dos avanços, trouxe números, dados do Instituto de Segurança Pública, abordou a nova cidade da Polícia Civil, os novos métodos aplicados à formação de policiais militares. É verdade, nós superamos um tempo em que polícia militar, para fazer uma ocorrência, tinha que empurrar o carro. Para ter uma viatura andando na Polícia Civil ou na Polícia Militar, tinha que se contar com o comércio. A polícia, para manter uma delegacia aberta, tinha que contar com a colaboração da prefeitura, cedendo servidores. É verdade, esta realidade mudou na política de segurança pública do Estado. Se perguntar aos policiais militares e civis, nós precisamos de recuperar salários em relação às perdas da inflação, é uma verdade. Mas se olharmos a política salarial ao longo dos últimos 10 anos, houve uma melhora. É verdade. Só que tudo isso trouxeram novas exigências. E mesmo que os números falem de uma redução, por exemplo, o secretário trouxe a comparação do número de policiais mortos em combate ou não, de 2003, 168, para os números de 2015, em torno de 90, houve uma redução, mas uma morte de um policial que se perca, é lamentável. O ideal é que possamos zerar. Esse é o trabalho, esta é a exigência, e por conta dessa exigência, há uma cobrança.
E aí o secretário coloca muito bem aqui, quero corroborar com a fala do deputado Eliomar Coelho, não se faz política de segurança apenas com o aumento de efetivo, com a aplicação de modernas técnicas, a polícia investigativa, com melhores armamentos. É preciso que haja uma grande transformação social. E, infelizmente, essa política de transformação social, o secretário tem razão quando diz, e ganha toda a autoridade quando fala, e essa reflexão nós devemos fazer, de que as demais políticas públicas não acompanharam a evolução da política de segurança pública. De forma que, por mais que tenhamos tido toda a evolução, ela hoje se coloca como ineficiente diante da realidade do gigantismo do caos social. E aí é preciso que passemos a uma profunda reflexão das políticas públicas que estamos gerando, que estamos produzindo. Eu tenho discutido isso profundamente lá na minha cidade. Nós vamos seguir, não é apenas o aumento da criminalidade, não. Esta é uma grande verdade. Nós estamos perdendo para o tráfico, para a criminalidade, a nossa adolescência. Não é aqui na capital, não, apenas não. Não é privilégio da capital, não. Lá no interior, nós estamos perdendo diariamente crianças, ainda na primeira infância, para a dependência química, para que serem transformadas em vapor, em soldados do tráfico, em fogueteiros do tráfico. É preciso acordar para essa realidade, que não resolveremos com mais polícia, que resolveremos com intervenção social, com intervenção humana, com diálogo entre as políticas públicas de base no município, transformando a escola pública num lugar atraente, convidativo, prazeroso, renovando e trazendo esperança para as famílias. É a esperança que se perde, é a expectativa de futuro que se perde. E o remédio não é mais polícia. O remédio é mais política pública de base. Tem razão o secretário. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Milton Rangel. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores telespectadores, assistentes da TV Alerj. Saímos agora, há poucos minutos atrás, de uma reunião de 4h30 com a cúpula da segurança pública no nosso Estado. Uma reunião bastante profícua, uma reunião em que se discutiu, botou-se o dedo nas muitas feridas da segurança pública e tivemos do secretário, do comandante da PM, do chefe da Polícia Civil, as respostas de quem conhece e sabe o que está fazendo. Mas chegamos a uma conclusão, senhora Presidente, senhores deputados, de que o problema que vivemos no nosso Estado está alcançando níveis que alcançam as raias do desespero. Se não fosse eu e a senhora Presidente, pessoas religiosas como somos, estaríamos com certeza extremamente preocupados com o desfecho, para onde vai o nosso Estado. A nossa população sofre mais e mais a cada dia. Nós
estivemos nessa reunião com o espírito de tentar colaborar, de tentar apontar em algumas soluções, de tentar apontar na direção de algumas falhas. Mas encontramos uma equipe bastante preparada para responder até os seus maiores críticos, os seus críticos mais exaltados, com a serenidade, com tranquilidade que requer a área de segurança pública. E aí começamos a fazer um balanço do nosso Estado. Eu vivi num Estado em que a Polícia Civil e a PM muitas vezes tinham que andar em viaturas sem porta. Vimos essas cenas em alguns programas eleitorais demonstrando o abandono da área de segurança. As comunidades totalmente tomadas pela milícia ou pelo tráfico de drogas, todas elas, da Zona Sul à Zona Norte, no interior e etc. Vimos também as nossas crianças se perdendo e adorando ídolos equivocados, adorando ídolos marginais, ídolos que lhe davam um tênis de marca. E aí escutamos e relembramos, há 8 anos atrás, já ouvimos do secretário José Mariano Beltrame, que a segurança, ela não se encerra dentro dela. Política de segurança não é política ostensiva de agressão e de patrulhamento. Não temos como bancar uma política de segurança ostensiva em todo o estado do Rio de Janeiro. O contingente que temos hoje, com certeza, é dos maiores que já tivemos nesse estado. E mesmo assim, estamos vendo cada vez mais o tráfico, a milícia, retomando alguns lugares que já tinham perdidos e agredindo e tornando reféns algumas famílias que já tinham se libertado desse poder. Mas, mesmo assim, senhora presidente, eu não tenho dúvida de dizer que a política de segurança pública instaurada nesse estado nos últimos 9 anos não nos faz sentir saudade do que tínhamos antes disso. Se lembrarmos o que tínhamos antes, há 9 anos atrás, hoje, mesmo com todos esses índices, não teremos nem um pouquinho de saudade. Vimos esse estado completamente refém. Vimos esse estado ter um secretário de segurança que não sabia nem o que era PM, nem Polícia Civil. Então, disso nós nos livramos, graças a Deus. Hoje estamos passando por uma crise nesse estado que não permite que as secretarias como um todo, e a Secretaria de Segurança não está livre disso, pague as suas contas, assumam compromissos como homens públicos que são e honrem esses compromissos. Não, isso já ficou para trás. Hoje, se assume compromissos com a iniciativa privada, se assume compromisso com o funcionalismo público, se assume compromisso com a força de segurança do nosso Estado e se dá o calote. Se retarda pagamento, passa o pagamento para dias mais tarde, não paga, quando paga, paga parcelado, não paga compromissos, como o ano inteiro passado não se pagou os complementos que faziam com que mais policiais estivessem nas ruas, e etc, etc, etc. Isso para falar só da área de segurança. Se olharmos para a área de educação, se olharmos para a área de saúde, veremos o mesmo caos. O caos no nosso estado tem que bastar, tem que parar, tem que se discutir. Já falei isso aqui uma vez, não é uma coisa de um só. É um sonho que temos que sonhar todos juntos, que é a recuperação do nosso estado. Voltar a ter um estado que possa honrar os seus compromissos, quer com os seus fornecedores, quer com os seus funcionários, mas principalmente com a população
que por aqui habita e que sofre e que amarga esse abandono, esse descaso, esse descontrole. Recebemos quase 3 bilhões, 2 bilhões e 900 para ser mais preciso, há uma semana para investir na segurança pública. E escutamos naquela sala que nenhum compromisso da área de segurança pública até hoje foi honrado. Secretário Júlio Bueno, acabei de ligar para o senhor, vou continuar tentando falar com o senhor para saber aonde está, onde foi parar, há uma semana, 2 bilhões e 900 mil que chegaram aqui. Mas nós estaremos amanhã em reunião com o governador Francisco Dornelles, estaremos cobrando diretamente do governador uma posição a respeito desses recursos e o que se pretende fazer para esse Estado sair dessa situação de calamidade pública que o próprio governador decretou. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado a todos. Próximo orador inscrita é a nobre deputada Marta Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar a nossa presidente em exercício, deputada Tia Ju, cumprimentar todos os deputados que me antecederam nesta tribuna. E eu faço uso da tribuna porque hoje pela manhã tive a oportunidade de presidir nesta casa mais uma etapa do ciclo de debate que se estabeleceu através do Fórum de Planejamento Estratégico desta Casa Legislativa, referente ao projeto de lei complementar de número 10, que tem a finalidade de dispor sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, sua composição, organização, gestão, definindo assim as funções públicas, os serviços de interesse comum e criando uma agência metropolitana para a coordenação e execução de todas essas ações estratégicas. Eu quero começar minha fala destacando aqui a fala do prefeito da cidade de Paracambi, que, de modo muito particular, me fez refletir sobre qual o propósito da criação dessa agência metropolitana, da implementação da região metropolitana com 21 municípios, estratégia essas que já existem no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, onde se diz que é algo a ser copiado, é um belo exemplo. Lembrando que o Rio de Janeiro, nós somos 92 municípios, em Minas Gerais somos mais de 600 municípios. Mas o que nos leva, dizia o prefeito, professor Tarcísio, o que nos leva a ter uma região metropolitana cujo interesse comum é da eficiência, a questão do saneamento, a questão da tecnologia, a questão da mobilidade, a questão da habitação, quando muitas das vezes nos esquecemos daquilo que é o mais importante, que é estabelecer o vínculo de permanência entre o morador, em particular, da Baixada Fluminense e a sua cidade, a sua região. Então, quando dizia o prefeito, com muita sabedoria, enquanto nós estamos aqui na região metropolitana, criando estratégias para dar agilidade, para diminuir o tempo gasto no deslocamento, já que hoje, os trabalhadores que saem da Baixada Fluminense com destino à capital gastam, no mínimo, de 4 a 5 horas ao dia no seu deslocamento, talvez não fosse melhor nós buscarmos abrir frentes de trabalho, abrir ações e estratégias que vinculassem esse morador na sua cidade natal. Então, a trabalhadora, ao invés de vir prestar seus serviços na cidade do Rio de Janeiro, talvez fosse melhor que ela tivesse lá um ambiente de trabalho para que ela não perdesse 5 horas do seu dia no deslocamento e, ao final do seu dia, ela pudesse, por exemplo, estar
buscando seu filho na escola, acompanhando de uma forma muito particular e presente o desenvolvimento dos seus filhos. Mas o que nós vimos aqui nesta manhã, e hoje foi muito importante, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir os municípios e, de certa forma, o debate se polarizou em 2 temas. No primeiro tema, na questão do meio ambiente. E aí, inevitavelmente, trazemos à tona essa grande discussão, embora me pareça que não é esse o objetivo desse projeto, mas surge de um modo pujante a questão da privatização da SEDAI. E, nesse sentido, eu quero me manifestar mais uma vez, dizendo que sou contra a privatização da SEDAI e já coloco à disposição de seus servidores o meu mandato. E, de um outro lado, a questão da segurança pública. E aí, inevitavelmente, aqueles que fizeram uso da palavra fizeram 2 reclamações. A primeira reclamação, que porque não está nas áreas de interesse comum ou de interesse público a discussão da segurança pública, da mesma forma que não está a discussão da educação nem da saúde. E, de outra forma, alegam aqueles que fizeram uso da palavra, representando os 21 municípios, que a questão da segurança, em particular do projeto de pacificação, levou para dentro das regiões dessas cidades, em particular aquelas cidades muito próximas da capital, a questão, da migração e a questão do aumento da criminalidade nessas regiões. E como um acaso não existe, em muito boa hora, essa casa recebeu hoje, para uma reunião a convite da presidência, o secretário José Mariano Beltrame, o delegado Fernando Veloso e o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Edson Duarte. Essa reunião puxada pela presidência, ela tinha, sim, como finalidade ouvir as demandas trazidas pelos deputados, lembrando que essa casa, por exemplo, conta com 15 deputados da Baixada Fluminense, mas ouvir os deputados para que esses deputados pudessem expor os seus anseios, as suas preocupações e as suas críticas à política de segurança. E foi muito importante ouvir os deputados. Primeiro, porque o deputado, ao fazer a sua crítica ou ao levantar o seu questionamento, ele o faz de forma legítima, ele o faz em nome da sua representação, que é o povo da sua cidade, o povo que lhe concedeu a outorga de fiscalizar as ações do Executivo. E é importante colocar que efetivamente foi entendido, sim, o fenômeno da migração. Há cidades, e eu quero destacar aqui uma preocupação recorrente do deputado Zaqueu Teixeira com a questão de queimados, do deputado André Siciliano com a questão de Japeri, Paracambi, dos deputados Iranildo Campos, Marcos Miller, e Marcelo Simão com a questão, e Carlos Macedo com a questão de São João de Meriti, e do deputado Bruno Dauag com a região norte. Todos são unânimes em apresentar alguns pontos de destaque. Primeiro, o aumento dos indicadores da criminalidade nessas regiões, e discutindo aí o processo de pacificação e a migração. No segundo momento, as questões relativas aos recursos humanos e materiais destacados nestas regiões, em particular com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Lembrando aqui que, a exemplo do que acontece de forma mais frequente no interior e na Baixada Fluminense, muitas vezes uma cidade não tem um batalhão só, Uma região é atendida por aquele batalhão, e uma determinada cidade, como foi colocado aqui, conta com 35 policiais para fazer a gestão de toda a cidade. E isso, sem dúvida nenhuma, vai impactar na produção do resultado, e esse resultado nem sempre vai ser eficiente. As boas notícias que trazemos aqui é que, primeiro,
o Estado como um todo está preparado para os próximos eventos. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com a fala do secretário José Mariano Beltrame, que não está olhando apenas a cidade do Rio de Janeiro no tocante às Olimpíadas. O Estado como um todo está sendo visto e lembrado no planejamento que está sendo feito para as Olimpíadas. Por outro lado, né, a necessidade da recomposição dos quadros, do efetivo, isso vai sim demandar lá a nomeação imediata dos 1.200 profissionais, praças, que estão sendo aprovados, estão sendo treinados e qualificados no curso de formação de praças, mas também lembrar aqui os oficiais de cartório, os papiloscopistas, que foi uma luta dessa casa, e aí capitaneada, já estou concluindo, senhora presidente, pelo deputado Edson Albertassi, líder do governo. Mas essa casa sai com um dever de casa. O nosso dever de casa é lembrar que, apesar da doação, né, da liberação de quase 3 bilhões para o Estado do Rio de Janeiro, alguns problemas ainda não foram resolvidos. E eu estou me referindo, sim, à questão da tecnologia, da TI da Polícia Civil, à questão do Instituto Médico Legal, à questão da formação e da necessidade do fomento para a Polícia Militar, que vai desde o fardamento até o colete, vai da ração do cavalo para a ração do cachorro, tão importante aí no batalhão de cães da Polícia Militar. Então, acho, sim, que essa casa tem, sim, o dever de cobrar da Secretaria de Fazenda quais são os efetivos ajustes e quais as soluções e a efetiva transferência desses valores para a conta da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança no tocante a todas essas demandas. Lembrando aqui a necessidade de se restabelecer em caráter emergencial a questão do regime adicional de serviço. O regime adicional de serviço colocava e pulverizava cerca de 20 mil policiais militares e 2 mil policiais civis. E, sem dúvida nenhuma, a ausência dessa possibilidade e o descrédito dos policiais que hoje ainda não receberam o segundo semestre do Sistema Integrado de Metas, do seu prêmio, e a angústia dos policiais e de todos os servidores públicos quanto à solução do pagamento dos seus salários, sem dúvida nenhuma, coloca em risco essa questão relativa ao desempenho das forças policiais. Mas, em muito boa hora, o nosso presidente já estabeleceu o convite ao secretário Júlio Bueno para que ele compareça aqui na próxima terça-feira para apresentar os seus esclarecimentos. E eu tenho certeza, como tem sido feito por esta casa, mais uma vez, a intervenção do Poder Legislativo vai ser fundamental para a solução de problemas que afligem não só as forças de segurança, afligem o Legislativo e, como todo, afligem a população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Tio Carlos, não se fazendo presente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Paulo Ramos, não se fazendo presente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Carlos Osório, não se fazendo presente. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Dionísio Lins, não se fazendo presente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Marcos Abraão, não se encontrando presente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Iranildo Campos, não se fazendo presente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência anuncia a pauta de amanhã da sessão ordinária será a mesma que seria efetuada no dia de hoje, que foi transferida para amanhã. E a presidência, antes de encerrar, convoca os senhores deputados para a sessão solene extraordinária, hoje, às 18h30, sessão solene extraordinária para a entrega do diploma Cristo Redentor a Otávia Maria Moreira Moscoso, o autor, deputado doutor Sade Noel. Declaro encerrada essa sessão.